Oi, Ana, boa noite. Luquinhas, bem-vindo. Oi, Vi, Sabrina. Eu entrei uns 2 minutinhos mais cedo, pessoal, para o Instagram ir avisando, né? E aí, vamos aguardar os 3 minutinhos pra gente começar. Boa noite, Ana. Meu áudio tá legal pra você, gente? Letícia, bem-vinda. Vamos aguardar só um pouquinho para eu convidar a Kíria, né, para ela entrar online. Mariana. Kíria, quando estiver online aí, se estiver online, me dá um oi aqui. Acabou de chegar. Tô guardando a entrada da Kíria. Boa Oi! noite. Boa noite! E aí? E aí, Vamos tudo aguardar bem? um pouquinho, né? O pessoal Tá chegando, bom. né? Vamos sim. É. Vamos aguardar uns 2 minutinhos pro Instagram ir avisando aí. Tá, joia. Marlon, bem-vindo. Pessoal, vou falando com vocês o intuito da live. A live é um projeto que chama Além do Clique. Ele visa homenagear mulheres. Eu convidei um time aqui incrível, vocês podem ver aí. A Kira é uma delas. E eu tenho a honra de estar aqui conversando. Obrigada, viu, Kira, por ter aceito. Obrigada Tamo pelo junto. carinho de sempre com a gente. E pensando no Outubro Rosa, né, que a gente tem todo aí o mercado que conversa com mulheres, e é super importante, né, que esse espaço, todo espaço que nos dá um voz, que nos dá oportunidade de manifestar, é sempre bem-vindo. Então a gente não podia deixar o Outubro Rosa sem falarmos de saúde e saúde como um todo, né? Saúde na sua completude, no seu bem-estar, muito além, né? Um mês falado sobre a respeito do câncer de mama, mas a gente pode ir além. E o além do clique é para a gente ouvir elas, ouvir as histórias, ouvir o que elas têm a nos dizer e compartilhar esses momentos do cotidiano, é o nosso intuito aqui. Jéssica, bem-vinda, Jairana. Mais um minutinho, né, que a gente já pode começar, Aham. né? E o vinho? Garanti, ó. Pois é, já vamos fazer o nosso brinde inicial, né? Ó, você também tá aí, maravilhosa. Eu já vou começar na vulnerabilidade, que é minha insegurança com live ainda. Tô nova nisso aqui. Você aí que já tá mais treinada aí, já vai, me ajuda aí. Vamos lá. Oi, Ju! Bem-vinda, Beijo, Ju! Ju. Saudade. Saudade da Ju. Ju, nós tentamos aí na sexta, a internet não deu, mas vamos remarcar, né, Ju? Pois Vai é, dar tem que certo. marcar outro dia. Tem. Vamos remarcar. Hoje está bem melhor, né? Felipe. Oi, Veica, que bom que você entrou. Então vamos lá, né? Felipe Lima. Então vamos lá. Ô, Ju. Isso, Ju. Grande beijo. Kíria, então, hoje você me sugeriu um tema, achei bem interessante. Fiquei pensando muito em né, quais os argumentos, o que a gente podia conversar a respeito dele, que é a mulher ocupando o espaço de poder, se há igualdade. Achei maravilhoso, maravilhoso o tema. Queria te convidar para abrir,
Aí depois a gente vai abrindo o leque aí do nosso bate-papo e eu vou interagindo com você. Mas Sim. inicialmente, você acredita que há igualdade? Não, não há. Não há. Eu não vou dizer só não acho nem não acredito. Eu tenho certeza que não há. Quando a gente Uhum, fala de igualdade de gênero, né? A gente sempre tem que lembrar que por mais que essa igualdade ela esteja formalizada no âmbito material, ou seja, na nossa realidade, no dia a dia, essa igualdade ela não se efetiva. Isso uhum, acontece no ambiente doméstico, né? Que faz com que as mulheres sofram infinitamente mais violência do que os homens dentro de casa. Isso acontece também no ambiente profissional, em que, uhum, mesmo em situações em que as mulheres têm oportunidades iguais de adentrar no mercado de trabalho, através de um concurso público, por exemplo, elas não têm as mesmas oportunidades de ocupar cargos de direção, seja em empresas privadas, seja em instituições públicas. Então, essa igualdade aí, ela ainda é uma mera utopia, né? Pela qual lutamos todos uhum. os dias. Ela não é real. Ela não é real, né? Quando você fala em poder, você generaliza esse poder, né? Seja o poder doméstico, igual você falou, seja o Uhum. poder ele público, né? Em todos os âmbitos, né? Ô, Sim. Kira, e eu sempre tive essa curiosidade, a gente já conversou inúmeras vezes e eu nunca perguntei. Como que você chegou? Hoje você é delegada, como que foi esse processo? Ele foi um processo que começou lá atrás, quando você fez direito, né? Uhum. Você fez direito. Quando você começou a fazer a faculdade, ou já foi algo almejado desde a infância, que você já traçou uma linha reta e foi, ou foi algo que você foi construindo? Eu, por exemplo, na fotografia, foi a segunda vertente, né? Não Uhum. foi algo que eu mirei lá atrás e fui, mas eu fui construindo, né? Depois que eu casei com o Felipe, a gente foi conhecendo e eu fui conhecendo e apaixonei, gostei demais e vi, quando eu já estava ingressada, que eu vi que era aquilo ali que eu queria para mim. Então foi esse Sim. processo de busca e de construção a longo prazo, né? E hoje eu me encontrei e é isso que eu quero fazer sempre. E para você, como que foi? Isso foi lá atrás? Olha, Ou para mim, isso em foi relação ao construído? direito, sempre foi a minha decisão. Desde escola, Uhum, desde muito nova, né? Eu decidi que queria fazer direito e eu já olhava as faculdades, onde eu poderia estudar, já me interessava muito por isso. E sempre uhum, também tive essa postura de independência, de tentar ocupar locais que mulheres não ocupavam. uhum. Agora, em relação à carreira na polícia, era uma ideia, mas não era a única possibilidade. A única possibilidade. É até Foi acontecendo, interessante, né? foi acontecendo. É até interessante que há pouco tempo eu fiz 10 anos de formada e a gente reencontrou, né, colegas de Uhum. faculdade. E aí os meus colegas me lembraram que num dos primeiros dias de aula na faculdade, quando um professor perguntou quem já havia decidido sobre o que fazer, eu disse que gostaria de ser delegada de polícia. Ah, E nem já eu era uma me intuição lá recordava atrás. disso. Eu entendi. Já era algo intuitivo lá atrás e você nem Isso. observou. Uhum. Aí você foi construindo, você exerceu o direito e foi, e Sim, foi, eu foi trabalhei um construindo essa tempo como carreira. assessora, eu tentei outros concursos, e quando eu passei nesse, eu também entrei na ideia de vamos ver se é isso, entendeu? Se eu Uhum, vou me encontrar, se é o que eu gosto de fazer, porque se não for também eu tento outra coisa. aham, E hoje eu entendi. considero assim que é muito isso, sabe? Que se encaixa perfeitamente assim no que eu penso e numa luta que eu acredito. Nos seus valores, né? Encaixou nos seus valores. Porque a gente Sim. vê que você faz com muita verdade, né? E a gente só consegue fazer uma coisa com muita verdade se for um propósito da gente de vida mesmo, né? Se tiver alinhado com o que a gente acredita, né? Hoje eu penso muito Hoje, assim, quando eu vejo as pessoas, talvez muitas vezes até dentro da própria polícia, que uhum, trabalham e não gostam do que fazem, e a gente tem que pensar muito que mulheres fazem muito isso, né? Seja porque sim, pela dupla e tripla jornada, então elas exercem uma uhum, função fora de casa apenas para conseguir ter um dinheiro ali, e muitas vezes não uhum, gostam do que fazem. Hoje, para mim, assim, isso é impensável.
sabe? Eu digo sempre lá, gente, a gente passa a maior parte do tempo aqui até do que em casa. Como é que alguém pode trabalhar e fazer o que não gosta, o que Sem gostar, detesta? o que não gosta. É, Entendi. para mim isso é Hoje eu impensável. pensando, hoje eu pensando no nosso assunto de hoje à noite, eu pensei também. A gente fala muito hoje sobre a mulher empreender, sobre a mulher passar em grandes concursos, sobre, né, essa entrada mesmo no mercado de trabalho e sobre essa aceitação. E aí, pensando sobre isso, eu pensei também, a gente tem mulheres que gostariam, de repente, de viver só a jornada materna, né? Só essa, sem o trabalhar fora, já estarem de acordo, né? Ou com parceiro, ou com alguma outra pessoa para isso. E eu sinto, não sei se você vai compartilhar dessa ideia, e eu sinto que essas mulheres também são cobradas. Você, Sim, o eu que entendo você que sim, acha mas eu sobre isso? vejo. Primeiro, mandar um beijo para Ellen, parceira, entrou aí agora. É, Eu penso o seguinte, né? Como feminista, inclusive, nós lutamos uhum, para que todas tenham liberdade de fazer o que liberdade, quiserem, seja trabalhar uhum, externamente, seja exercer apenas o maternário e dona de casa, seja alisar uhum, seu cabelo, seja manter como quiser, seja uhum. depilar seus corpos ou não, e um milhão de outras coisas aí que E a você, sociedade machista e o patriarcado nos impõem, né? uhum, Agora, quando a gente vê a história da independência e da libertação feminina, você vê que o trabalhar fora de casa foi uma libertação para que ela não foi uma ficasse mais conquista, né? vinculada financeiramente ao marido. E Financeiramente a hoje, outra se você pessoa. for pensar, a possibilidade de uma mulher apenas exercer esse papel é possível, mas ela Uhum, vai depender dele inevitavelmente, né? Pode ser um acordo, né? Cada uhum. qual com seu Aí relacionamento, mas isso, você ah, acredita que existam acordos saudáveis e que as mulheres, que a gente está conquistando essa liberdade? Porque sendo muito eu, assim, sincera, nesse sentido, não. não, Porque, na não, verdade, eu não trabalho com relacionamentos saudáveis, né? Então, assim, eu vou uhum. A responder sua pela minha visão, experiência. pela Pela sua minha visão. experiência, Uhum, todos os relacionamentos começaram com essa ideia do vou respeitar. É bom, entre aspas, né? É bom para ambas as partes, você vai continuar em casa e eu vou arcar com as despesas, mas no primeiro uhum. momento que esse relacionamento tem algum problema, ela É vai isso que vem à sofrer com isso. tona. Ela vai Uhum. sofrer com É isso. isso. E se separam, ela não vai ter mais o mesmo padrão de vida. Ele não vai Uhum. entender que ela precisa de um tempo para retornar ao mercado de trabalho. Ainda que o Poder Uhum. Judiciário entenda assim, ela é muito cobrada, que aí vira aquela situação de ela quer sobreviver às suas custas. Então, esses Sim. acordos, né, de relacionamentos, esses acordos não escritos, claro que eles Uhum. podem funcionar, mas não é a regra. Não Não é a é a regra, regra. né? Eu acreditaria No mais, geral, eles Fernanda. não funcionam. Em geral, eles não Seria? Em funcionam, geral, porque eles eu não trabalho funcionam. com, né, eu É vejo porque situações em que as pessoas estão se separando de modo conflituoso, porque se não fosse, uhum, caso não chegaria até uma delegacia de não polícia. E chegaria. naquele momento, Uhum. quando você vai conversar, até determinado tempo do relacionamento, Tava tudo certo. havia ainda esse acordo, né? Esse acordo estava estabelecido. Mas quando surge o conflito, sempre será ela Uhum. a parte mais vulnerável. Eu Entendi. acreditaria mais numa independência financeira para exercer isso, né? Uhum. Hoje eu tenho Uhum. conversado muito sobre isso com as mulheres, como que nós mulheres não fomos criadas para ter uma independência financeira, mesmo que tenhamos sido criadas com a possibilidade e o intuito de trabalhar fora, ainda assim é sempre na possibilidade de estar com um companheiro, com um parceiro, com alguém que vai resolver isso pra Com gente. alguém que vai resolver. Sim, então Já é quando a gente estrutural. conhece, Seria? sim, e já é estrutural. Uhum. Então, quando a gente Uhum. conhece uma mulher, e eu conheci algumas ao longo da minha jornada, assim, inclusive Uhum. colegas de trabalho, que eu acho fantástico, que consegue ter esse planejamento, um planejamento que a gente vê hoje que, na maioria das vezes, só os homens têm, por exemplo, um planejamento de se aposentar mais cedo, um planejamento de, olha, Uhum. vou planejar ter filhos, e quando eu estiver, eu vou ter uma renda que me permita ficar em casa meio Que me horário. permita ficar em casa. Se tudo é Sim. planejado, eu entendo que desse modo seria mais saudável do que eu Uhum. depender do parceiro, né? Volto a Do que dizer, a gente não imposto fala de pelo, unanimidade. pelo, Eu trabalho com a uhum, regra, né? Eu trabalho com a com a regra. regra. Entendi.
porque eu trabalho muito com mulheres, né? Muito com mães. Eu ouço muito mães. Eu sou mãe também, então eu gosto de observar. E eu vejo que nós somos cobradas em todos os sentidos, Uhum. né? Eu escolhi trabalhar, escolhi, né, seguir a clique aí com o Felipe, e trabalho muito, e tenho 2 filhos, então, assim, eu tenho também a cobrança, né? Claro. De, nossa, mas você tá pouco em casa, poderia estar Mas mais, veja, e as Fernanda, você não crianças, prefere pensar que se há igualdade e, no relacionamento, a cobrança seria igual? Veja só, os dois trabalham fora, então se uhum, você fica pouco em casa, o ele companheiro também também fica. fica, só que a cobrança é só em É, cima de só que a você. Eu acho cobrança que o que tem que mudar é a cobrança, é a não é a cobrança. Era situação isso que de eu queria pensar falar. a mulher deveria ficar mais em casa. Não acho. O Aham, que deveria entendi. mudar são os olhos da sociedade em relação a essa cobrança. Perante isso, né? Porque o homem pode trabalhar Isso. o dia inteiro, Isso que eu mas a queria mulher não chegar. pode, Isso que eu né? queria O que chegar. está Aí eu errado é a também, estrutura. é a estrutura, é. O que eu queria chegar é isso. E aí eu tenho clientes também que já inúmeras vezes já reclamaram comigo isso, que de repente queriam é, ou parar de trabalhar também e Uhum, ficar um tempo, talvez no primeiro aninho do bebê, da criança ali, que é mais sensível, mas tem também uma cobrança social. Não é uma mulher que fica em casa tranquilamente, sem cobrança de ninguém. uhum. Às vezes, assim, se não tem ninguém diretamente cobrando, é uma coisa, parece que paira no ar já, né? Já é uma coisa estrutural mesmo, que ela vai se sentir cobrada de qualquer forma. Então, assim, Sim, hoje eu estou me libertando dessas culpas, assim, porque o é, que eu vi? Independente do que a gente faça, do quanto a gente ou vai render em trabalho, ou você vai maternar. Eu estou na quarentena 24 horas praticamente. Saio só para trabalhar e volto. Nunca fiquei tanto tempo dentro de casa. E sinto estranhíssimo, assim, né? E aí a gente tem até esse pensamento já que já é natural. Falei, gente, mas eu tô sentindo estranho de ficar dentro da minha própria casa, de sim, cuidar dos meninos 24 horas. E sim, e bate é essa sensação de verdade. estranheza Tem, pela tem um falta texto já da desse Marta costume Medeiros, de ficar. que eu não sei se você conhece, eu Uhum, gosto muito, que ela fala assim: a gente tem tudo zero, né? A gente tem coca zero, a gente tem pão zero, e as mulheres precisam uhum. aprender a trabalhar com a culpa zero. Porque nós já Sim, nascemos culpadas. Se você é mãe, você carrega um fardo de culpa. Se eu não sou mãe, eu também carrego um fardo de culpas e os uhum. olhos da sociedade do mesmo modo. O que eu quero dizer é, não há solução para essa culpa feminina. Não há Enquanto a solução. estrutura social não mudar, quero dizer que não há solução possível na sua pessoalidade. Não há nada que você Uhum. faça que vai Faça mudar que vá mudar os isso, olhos que da vai mudar. sociedade sobre você e nem a sua culpa. Se você acha que está Uhum, ficando pouco em casa, passa a ficar mais. E aí, se você também se cansa, porque eu ouço muitas mulheres dizendo isso, ouço muitas mulheres hoje que se libertaram, acho até interessante também, sempre indico a Caroline Figueiredo e a Samara Felipe, não sei se vocês conhecem, são duas atrizes, né? Mas a Caroline Figueiredo, uhum. ela A hoje Samara eu dá um vejo. curso de disciplina positiva e elas Uhum, começaram a falar sobre a maternidade não ser esse conto de fadas que o patriarcado prega justamente com o objetivo que a gente permaneça em casa, né? Então elas começaram a dizer: olha, eu sou apaixonada pelos meus filhos, mas ser mãe me cansa, é exaustivo, uhum, eu não gostei de engravidar, uhum, não gostei de amamentar. Então passaram a ouvir essas mulheres. E foram por muito tempo julgadas, e hoje uhum, elas têm até uma peça de teatro sobre isso que eu já vi, que é muito interessante, que chama Mães que Nascem com Filhos. E elas vão falar sobre toda a uhum. dificuldade que elas encontraram em conseguir externar o fato de que a maternidade para elas não foi um conto de fadas. E aí, quando você vê Entendi. os comentários, você vê várias mulheres se libertando e dizendo: para mim também não é, claro que eu amo meu filho, que é a coisa mais importante da minha vida, mas não é um conto de fadas. Entende? Uhum, E você é forçada a isso. Então, eu vejo também muitas mulheres dizerem: olha, eu tenho possibilidade profissional de ficar em casa, mas quando eu fico tão estafada, e a gente está vendo isso agora na pandemia, eu fico tão uhum. estressada com meu filho, que aí eu me sinto culpada porque eu estou estressada com ele, porque eu não sou uma boa mãe, porque eu fico nervosa, porque eu não sou capaz de ficar com ele o dia É uma inteiro, todos os dias loucura. de É uma semana. loucura. Então, Pois veja, o é. que a gente tem que começar a pensar E, é no que você é capaz de fazer.
Cada um é a mãe Aham. que é capaz de ser, cada uma de nós é a mulher que é capaz de ser. Com Então, certeza, sem com essas certeza. referências de que seria bom se eu, porque sou mãe, pudesse ficar em casa o dia inteiro. Seria bom se o pai ficasse também, ora. É, é. Eu escolhi isso, eu escolhi trabalhar fora e já desde quando Maria era pequena, eu sofri muito com isso. Eu ia para casamentos sábados, tipo, né, amamentando, uma peleja, assim, mas foi uma escolha, né? Foi uma Sim. escolha que E eu o fiz e eu que, estava então, os feliz, eu estava psicólogos muito dizem que feliz. é a qualidade do E tempo. ela, Você a, qual- passar é, pouco tempo com ela com qualidade é muito melhor do que você ficar o dia inteiro com ela frustrada porque não está trabalhando, sim, porque nervosa. não estou realizando, né? E assim, Uhum. e era uma coisa que eu queria e eu estava muito feliz. E eu consegui, hoje ela já vai fazer 8 aninhos, eu consegui muito, eu converso muito isso com ela, sabe? Já consegui que ela acredite no meu propósito de trabalho e que ela entenda que, né, independente das profissões, qual, né, eu sou fotógrafa, você é Uhum. delegada ou, não sei, médico, dentista, quem trabalha, né, doméstico, todo mundo, independente da profissão. A gente nada mais é do que para servir o outro, então é muito engrandecedor isso, né? E Então eu hoje eu quero que você consegui já. perceba o tanto que isso é maior do que você está falando. O tanto que é importante para a sua filha e para o seu filho também ver que a Uhum, mãe trabalha tanto quanto o pai. Que a mãe uhum, externamente é tão importante quanto o pai. Isso é uhum, importantíssimo, porque senão nós vamos continuar criando filhos com a ideia de que as mulheres ficam em casa e os homens só que trabalham. Então, sim. esse exemplo para eles é muito importante. De É muito crescer bom, né? entendendo, olha, meu pai Uhum, não fica em casa o dia inteiro, mas minha mãe também não fica. Ambos uhum, trabalham, o trabalho deles é esse, olha que bonito, sabe? O trabalho é, deles entende. Isso, assim, igual eu tô uhum, dizendo, esse pequeno papel, né, que você faz em casa, que escolheu fazer, eu quero te mostrar que ele é de uhum, uma grandeza. Porque é isso que vai uhum, modificando, isso que vai fazer com que eles, adolescentes, entendam que a mulher tem os mesmos direitos que o homem. do que Ora, os meu pai homens. fica fora o dia Isso. inteiro, minha mãe vai fotografar, meu pai vai fotografar casamento, minha mãe também. Minha mãe também. Ela não é É, menos que ele profissionalmente. é. Aí eu converso muito com ela. O Theo ainda é muito pequenininho, mas ele vai entendendo pelo exemplo, né? Ele vai aprendendo pelo exemplo. Mas aí, como eu estava dizendo para você, que aí eu vejo muitas mães, assim, no início, quando eu comecei a fotografar, eu trabalhava meio que 80% com mães. Então eu ouvi muitos relatos, muitas histórias. E uma vez eu ouvi um relato muito interessante, que foi de uma mãe que virou para mim e falou assim, Fernanda, fez um orçamento comigo de ensaio gestante, falou assim, Fernanda, eu não quero fazer um ensaio gestante, eu não tô, assim, eu não tô passando bem, não tô legal. Uhum. Mas eu vou fazer porque tem uma cobrança enorme que eu tenho que fazer o ensaio, que eu tenho. Aí eu peguei e falei com ela, nossa, aí eu me toquei sobre como as coisas são maiores do que a gente pensa, né? Eu falei, olha, nós vamos fazer um combinado aqui. Não faz ensaio gestante, né? Assim, não faça. Faça se seu coração estiver vibrando para fazer, Uhum. faça se você estiver feliz, se estiver pedindo para fazer. Tá passando mal, eu lembro que na época eu já tinha Maria e eu passei mal horrores, eu não consegui fazer meu ensaio também. Aí você imagina eu, o tanto que tive de cobrança, né? Uma fotógrafa que não fez. Eu não fiz, não porque eu não achava a importância, o propósito do ensaio, né? Não que que não acreditasse no produto que eu mesma vendo. Uhum. Mas eu passava mal, assim, 10, 12 vezes por dia, era uma coisa louca. Aí eu peguei e falei com ela, falei, olha, não faça. Quando o bebê nascer, você estiver se sentindo bem, a gente faz e vai fluir bem, vai fluir tranquilo. E foi o que a gente fez. O bebê nasceu, ela passou aquela semana, a primeira semana que é mais difícil e tal, e a gente fez as fotos. E foi um ensaio incrível, maravilhoso, assim, que ela se sentiu bem, se sentiu realizada. E não fez porque tinha uma imposição, sabe? Aí daí eu Sim. comecei a observar como que a gente age muitas vezes em função, né, do outro que eu falo, né, nem, talvez nem dos Do homens, companheiro, é da nós mulheres, sociedade. da sociedade. É da sociedade. Enquanto Agora, o que a mulheres, Caroline eu não sei qual a fala, sua visão. é, Você vê, mulheres, a gente deveria nos apoiar mais? Você acha que na sua visão, né, profissional e como mulher também, você acha que as mulheres se apoiam?
ou que isso deveria ser mais, ou que a gente apoia talvez pessoas que a gente nem conhece, do que apoiar aqui quem está do lado, sabe? Aí nessa pandemia eu pensei muito sobre isso. Falei, gente, talvez a gente, sei lá, tá olhando coisas de pessoas, sei lá, que você desenha que é incrível lá longe, tem uma pessoa do seu lado aqui, uma mulher maravilhosa fazendo um brigadeiro para vender, para sustentar a família dela, e você não dá uma moral, não dá sei lá, uma curtida que seja na publicação em rede social, vamos falar dessa forma. E aí, assim, qual que é a sua Penso visão? assim, Eu acho que a gente precisa muito melhorar ainda sobre isso. O que você acha? inicialmente, né, ainda sobre essas questões das mães, né, eu não sou mãe, então eu digo da minha Uhum, experiência profissional e do meu estudo enquanto feminista, uhum, enquanto mulher que lida diariamente com conflitos familiares que envolvem filhos, que envolvem maridos, com mulheres que, baseado no acolhimento a que nós nos propomos na delegacia, eu ouço suas uhum, histórias, né? Não só sua história de agressividade vivida, mas também a história de romance, que foi anterior a essa agressividade, porque sempre há. uhum, Então, o que eu percebo é que é meio utópica essa ideia de uhum, e que todas as mulheres têm, praticamente todas, ainda que por imposição outras acreditam nisso de fato, de que quando tem filho, agora o mundo tem que parar para eu criar meu filho. E uhum, depois elas são cobradas muito em relação a isso, e depois elas mesmas se cobram, e muitas vezes não tem como voltar no tempo e na decisão que tomaram, e muitas vezes até em aspecto psicológico, né? uhum. Elas vão cobrar dos filhos porque investiram no filho. Parei Porque de trabalhar para investiram te criar. nele. Assim, o que eu É... penso e o que eu vejo, até a Caroline Figueiredo fala muito isso, é que você não deixou de ser mulher, né? Uhum, Muitas vezes a mulher acha que porque ela virou mãe, agora ela não é mais nada, ela só é mãe. Ela não pode ter uhum. carreira, ela não pode se divertir, ela não pode se estressar, ela não pode se culpar, ela não pode se dizer exausta, me ajuda, eu não Santificou. aguento mais, porque senão ela é uma péssima mãe, né? E aí a gente vai Uhum, absorvendo tudo, absorvendo tudo, absorvendo tudo sem aguentar nada. E aí, depois de um tempo, também em situações em que o relacionamento não dá certo, como eu disse, é que você vai uhum. repensar tudo isso. Então, eu considero hoje, na atual visão, não estou dizendo todos os casos, né? Volto a dizer, mas a regra é que é Uhum. uma utopia. A regra. Essa ideia de que você vai ser para sempre, agora sua mãe nunca mais vai ser mulher, nunca mais vai Uhum. se divertir, se estressar, errar. Vamos todas. Uhum. Agora, Vamos sobre o que todas. você É. falou de nos apoiar, é a famosa sororidade, né? Que nós dizemos aí no Uhum. feminismo. Isso é extremamente necessário, Fernanda. Eu vejo isso, sabe? Só Uhum. que o que eu quero mostrar é o pano de fundo. O pano de fundo é o machismo nos colocando como concorrentes o tempo todo. Você olha isso desde as Uhum. histórias infantis. Eu tenho começado a ver, até por causa de Júlia, né? Eu tenho começado a ver críticas a histórias Uhum. infantis, porque a gente sabe que tudo começa na infância. Né? E não é ser Uhum. radical com as coisas, dizer que não pode gostar de princesa. Pode gostar, pode ser princesa, não Pode. tem isso. Mas é você pensar como que um pano de fundo começou ali, não foi à toa. Do tipo, a Uhum. Cinderela vai ao baile e ela concorre com todas as mulheres, porque eu quero ser a mais Uhum. bonita A para mais ele bonita. escolher. Né? E para Uhum. isso eu vou brigar com uma, vou brigar com outra, a outra é bruxa, a outra é isso. Uhum. Com quantas E desde as precisarem, né? historinhas infantis, nós somos concorrentes. Quando Uhum. chega na adolescência, isso aparece. Quando chega na vida adulta, isso não acabou, não. Não Isso não acabou, não. acabou, porque, inclusive, quando a gente sofre uma infidelidade, ao invés da gente pensar que foi o nosso companheiro que errou, a gente começa a trocar figurinhas do tipo: A veja trocar. como ela é, Fernanda, vagabunda, deu em cima de homem casado, como se Uhum. eles fossem sujeitos infantis incapazes de dizer não ou de não De ceder. dizer não. Então, essa Uhum. concorrência ela acontece o tempo todo. E aí ela compete Uhum. no você é melhor mãe do que eu, no eu fico em casa 6 horas por dia, você trabalha até sábado à noite, Fernanda é péssima mãe. Ninguém vê a É. qualidade desse tempo, né? Que Uhum. você passa Não. com seus filhos. Então, essa concorrência feminina, ela não é só uma impressão sua e ela não é ao acaso. Ela tem todo um pano de É fundo por trás. estrutural também, né? É estrutural. Quando a gente se Uhum. encontra, vamos dizer assim, como agora, quando a gente começa a discutir e refletir sobre as coisas, a gente percebe isso.
E aí você começa a ver como que os padrões se repetem. O padrão de agressividade, o padrão do querer perdoar, o padrão do se sentir culpada, o padrão do pensar que agora eu vou apenas maternar e nada mais, nunca mais. Né? E você não pensa, e quando meu filho crescer um pouco, o que eu vou fazer? Não, não é o momento de pensar nisso. Não é o momento de pensar nisso. Porque os E já homens se se tornam boicota, né? pais e Já se continuam boicota maridos e ali. continuam profissionais. Estou dizendo os que são pais de verdade, né? Não a maioria. Sim, sim. Mas as mulheres se tornam mães e a sociedade impõe que elas sejam só mães. Não sou mais Só mãe. mulher, não sou mais profissional. Veja, Eu, nada quando... disso é por acaso. Quando Maria tinha 3 meses, entrou um rapaz no estúdio. E aí, a gente conversando e tudo, ele falou, eu vim aqui, você estava grávida, o neném nasceu, a gente trocando essa conversa, ele falou assim, nossa, mas ela tem 3 meses, você já tem coragem de trabalhar e deixar ela, e, sabe? Ele me falou umas 10 palavras que ele me jogou assim, até hoje eu tô lembrando, né? Pra contar que até hoje eu tô lembrando. Então, assim, como que a gente tem que ser forte o tempo todo para defender posicionamentos que a gente toma? Né? Então, assim, eu sair todo sábado para trabalhar, isso me custa, né? Isso me custa ouvir, me custa situações que eu tenho que me impor. Da mesma forma que a mãe que escolhe ficar em casa. Da mesma forma. A técnica é a seguinte, quando você se sentir culpada, você pensa, se o meu marido fizesse o mesmo, a sociedade estaria julgando ele? Ele se sente culpado por ir trabalhar sábado à noite? Como pai, provavelmente se sente, mas o que eu quero dizer é, esse julgamento, não, eu entendi. Troque de posição com o homem. O julgamento não vai existir. Então, não é a sua conduta que está errada. É o fato de você praticar essa conduta sendo mulher e mãe. E se então nós não temos igualdade. Sim, aí, respondendo a pergunta do início da live. Respondendo né? lá então, o nosso tema da live. Não Porque temos se eu a disser igualdade. Assim, agredir uma criança é errado. Seja praticado pelo pai ou pela mãe, está errado. Igualmente errado. Agora, trabalhar fora 8 horas por dia é errado para a mãe, para o pai não é. Opa. Então tem alguma coisa errada aí. Então, hoje não dividimos responsabilidade, né? Não dividimos. Não dividimos. E da mesma forma que a mãe que escolhe, hoje eu estava conversando com uma amiga minha a respeito disso, a mãe que escolhe também, não sei, passar 6 meses ali de amamentação exclusiva, de cuidar do filho, que faz essa escolha, ela também é julgada. Sim. Ela também é julgada. E ela é muito julgada. Porque ela não está produzindo, né? Digamos que produz muito. Nossa Senhora, trabalho de casa é uma coisa que eu não queria nem trocar pelo meu trabalho fora, porque é um trabalho eu também não. tanto. Tem que ser super valorizado. Super! Eu falo aqui com o Felipe que eu não lavei um copo nessa pandemia que ele chegasse no fim do dia limpo. Eu fico brincando essas coisas, mas Beijo, assim, Mari. é um trabalho árduo, assim. Você faz, você tem que fazer. Você faz hoje, se eu edito um casamento hoje, amanhã ele não tá pra me editar. E se eu arrumo casa hoje, amanhã ela tá pra eu arrumar. É um serviço então, assim, que não acaba, que não é valorizado, né? Não é valorizado. E que é destinado às mulheres. É até interessante a gente estar falando aqui que há 3, 4 anos eu realizo um trabalho no tiro de guerra, né? Que é apresentar a delegacia de mulheres e falar sobre violência contra a mulher e sobre cultura machista para 100 homens de 18 anos, né? Que estão na flor da idade. No auge. E é tão interessante quando a gente provoca essa discussão neles. E eu digo, você está falando de serviço de casa, eu digo para eles o seguinte, eu não nasci com um gene diferenciado de vocês que me faz ter aptidão maior para lavar pratos ou trocar fraldas do que vocês. Isso é ensinado. Quando a gente estuda cultura de gênero, quando a gente estuda, inclusive, identidade de gênero, até agora, para a gente falar também, né? Incluir aqui todos os grupos LGBT e mais, etc. E a gente aprende que a identidade de gênero, ela é construída socialmente, culturalmente. Ela não existe por si só. Ela não existe cientificamente na sua cabeça que meninas usam rosa, meninos usam azul. Meninas trocam fraldas, meninos não trocam. Ora, se não trocam, não se tornam mais. Sim. Então, a primeira noção que a gente tem que ter é essa. E quando você coloca isso na cabeça, essa reflexão, pelo menos, né? Não a decisão. O nosso objetivo sempre é provocar reflexão. Essa reflexão na cabeça
de adolescentes, você vê que eles começam a pensar, poxa, mas não é que é isso mesmo? E aí a gente vai construindo. Eu falo que eu tento muito com o Theo, né? Porque somos nós, mulheres, mães, que construímos, né? Uhum. Fazemos os homens, então tem que partir da gente. Theo brinca igualmente com a Maria. Todas as brincadeiras que ela brinca, ele brinca. Ele brinca de boneca, ele dá comidinha pra boneca, se Maria estiver trocando fralda da bonequinha, ele troca também. Então, assim, eu tento muito com eles, de uma forma, assim, eu digo que até é mínima, né? Poderia ser mais firme, mas de uma forma mínima, assim, já quebrando esses paradigmas, sabe? Uhum. Desconstruindo essas coisas. Isso aí que você falou é genial, né? A gente não tem nenhum gene que nos difere quanto a gostar de lavar louça ou não gostar de lavar louças, né? Isso aí E você nos vê é homens dizendo, eu imposto, né? detesto lavar louça. Eu, por exemplo, detesto ir nos supermercados. Tem uma coisa que eu detesto, Aham, chama-se ir ao supermercado. E aí, aham. se o Você sujeito já diz, me eu falou detesto ir mesmo. ao supermercado, ora, eu também. Eu não tenho que gostar mais Aham. do que você, porque eu sou mulher, Não não. tem que Algumas mulheres gostar. gostam. Ótimo, alguns homens também gostam. Veja, a gente precisa parar de definir roupas e cabelos e condutas a homens barra mulheres, né? Aham, Somos seres diferentes. Isso tudo é aham. culturalmente criado. E se a gente não para Sim, refletir sobre isso, nós somos o quê? Manada? sim. Se a gente não tiver nem oportunidade de refletir do que vale a jornada, né? A gente só repete Com condutas, certeza. né? E seremos para sempre as Sim, sim, submissas, as inferiores e as que apanham. sim. Uhum. E essa questão, que ele entrou nessa questão aí, as que apanham, você vê diferença social nessa violência doméstica ou você, não, generalizado, é questão de machismo mesmo, estrutural? Como que você vê isso? Assim, em verdade, todo o sistema penal e a criminalidade, ela se liga a uma questão social, né? Isso é uma construção Uhum, histórica da criminologia, outra discussão. Mas a violência uhum, doméstica familiar, ela é tão peculiar que eu costumo chamá-la de democrática. Certa vez a professora Josélia, você acho que a conheceu em algum evento, né, com quem tem um projeto na UFVJM, ela me disse que eu não gosto uhum, que você fale da democracia, né? Que é algo que soa positivo de modo pejorativo. Mas foi a única uhum. qualificação que eu consegui para tentar explicar. É dizer que a violência doméstica e familiar contra a mulher, diferente de outras violências, ela é absolutamente democrática. O que nós vemos, Democrática. Fernanda, é que o ciclo ele é igual. Até os xingamentos são. Uhum, Eu brinco e digo, os homens não conseguem inovar nem nas humilhações e xingamentos. O sujeito entendi. semi-analfabeto de uma zona rural xinga a mulher e se sente tão mais importante que ela quanto um juiz, e essa história é real, brasileiro da Aham, Corte Interamericana de Direitos Humanos, que entendi. xingava a mulher do mesmo modo, vagabunda, você não sabe do que você é Aham, capaz, ninguém vai acreditar em você, aham, em mim. Isso tudo é absolutamente igual. Tá? Então, a entendi. violência ela é a mesma. Por mais que ela tenha impactos diferentes, claro, dificuldades na tomada de providências em relação ao fato de você Uhum, ser dependente do seu marido ou não. Ao mesmo tempo, uhum. quem é de uma classe social mais alta quer manter um status social diferenciado, o que dificulta também a tomada de Dificulta. providência. O fato do sujeito ter um poder econômico, político que seja maior também dificulta, mas a violência ela é absolutamente igual. O ciclo é igual, os xingamentos são iguais e infelizmente o ápice dela, que é o feminicídio, também é igual. Uhum, também é igual. Olha que interessante. Isso aí eu tinha curiosidade de perguntar, porque eu não realmente eu tinha essa dúvida mesmo, sabe? Se manifestava mais em classe A ou C ou D, em diferentes Mesmo que classes, mas então. a violência contra a mulher ela tem um caráter tão cultural e que é tão Uhum, confirmado diariamente por todos nós, que talvez mesmo em famílias que você não tem um conflito familiar, vamos dizer, de pai com filho, etc. uhum, Se há um relacionamento abusivo, a violência vai ser exatamente a mesma de uma unidade familiar que tem gente envolvida com droga, com criminalidade, a violência é a mesma. é a mesma. Então as mulheres passam por isso independente de classes sociais, independente de cultura, né? Independente de Seria poderio isso. econômico. A própria Maria da Penha, né, Uhum,
que é quem dá nome à nossa lei, que é a mulher primeira responsável pela luta que fez com que tivéssemos hoje o ordenamento jurídico que temos, ela era de uma classe média alta, né? Com professor universitário, etc. E sofrendo violências domésticas da mesma forma. Entendi. Ô, Kíria, falando sobre mulheres empreendedoras, a gente está nessa onda de empreendedorismo, né? Que eu acho maravilhoso. Eu acho assim, que todo mundo agora tem oportunidade de fazer um doce, de fazer um bordado, um tecido e de empreender com aquilo ali. Eu acho genial. Assim, sempre que me procuro, sempre que eu tenho oportunidade de apoiar causas desse tipo, eu vou junto e acho importantíssimo. E aí, voltando lá no que a gente falou no início, desse apoio, né, de nos apoiarmos nessa pandemia, eu pensei muito sobre isso. E eu vi que, realmente, eu sinto muita falta disso, sabe? Eu acho que a gente apoia, às vezes, muitas pessoas que, de repente, estão lá longe e aqui mesmo a gente não tem esse olhar para dentro, né? E o que você acha dessa onda aí? Empreendedor, das mulheres estarem aí mais no mercado de trabalho, empreendendo mais, vibrando com isso? Olha, estou vibrando, mas eu quero chamar a atenção para duas situações. A primeira é o fato das mulheres e do trabalho que é exercido historicamente pelas mulheres, volto a dizer, não é algo científico que somos mais aptas a isso. Os trabalhos que são historicamente exercidos por mulheres sempre foram desvalorizados. Então, veja, se você faz um brigadeiro e vende, você é uma doceira, ela vende um docinho ali. Aí se vem um homem, chefe de cozinha, e monta uma brigadeiria, aquilo ali tem um valor maior, porque aquilo é o trabalho dele. Se é a mulher que faz, não. É um extra que ela faz. Esses dias mesmo eu postei sobre como o trabalho de cuidado, que também historicamente é exercido por mulheres, como ele é sempre desvalorizado, né? E aí, a gente tem que pensar também, volto a dizer que isso não é por acaso. Aí você borda, um exemplo, borda, faz coisas maravilosas, é uma artista, a mulher que faz, né, determinados bordados, artesanato, que a gente tem muito aqui, são artistas, não é valorizado. Para você ter ideia, eu já ouvi de um sujeito na delegacia, nessa situação que a gente acabou de mencionar, de mulher que abriu mão do trabalho para criar filhos e cuidar da casa. Num momento de ele resolveu se separar dela. Agora que se separou, ela está passando dificuldade financeira. E ele disse para ela claramente na minha frente: e você vai viver de quê? Desses docinhos que você... De modo irônico. Então, veja, não é valorizado. Então, essa questão do empreender feminino eu acho fantástico. E acho que ele tem que vir carregado da valorização do trabalho. Então, mulheres que estão empreendendo, valorizem seu trabalho, sim. Valorizem, não é um extra, não é menos do que o homem que faz esse trabalho, não. Tem que valorizar, tem que manter. Genial essa observação. Que eu digo também, e agora até pegando um pouco para uma fala que eu tive num primeiro encontro de mulheres na política, lá promovido pela Rede de Mulheres do Alto. Isso vale para as empreendedoras e vale para as mulheres também que estão hoje, né, depois de muita luta e que eu admiro muito, tentando ingressar aí na vida política. A gente tem que parar de fazer isso de bico. Como assim fazer isso de bico? É porque assim, o meu trabalho é ser dona de casa e mãe, mas na hora vaga eu vendo um brigadeiro. Né? Entendi. E elas ainda dizem, para ajudar meu marido? Não. Todo mundo ali, é o seu trabalho. Muitas vezes ela é super talentosa, mas ela é tão diminuída que aquilo ali é tão... Ela é tão diminuída que ela não consegue acreditar. Exatamente. Então, isso ela não consegue precificar, né? Eu vejo muito mulheres que fazem coisas maravilhosas, mas assim, não conseguem precificar. E não acreditam. Então, quando eu fiz o... sabe, que elas entendam que aquilo ali é trabalho. E que você e pode árduo, ter né? sucesso quanto qualquer homem que Sim. enverede por esse caminho, mas se valorize. Sim. Se valorize, não vamos pensar que é um trabalho menor, porque não é um trabalho menor. Eu, na fotografia, eu fico observando, assim, eu até gosto um pouco, assim, do que eu vejo. Eu vejo mulheres e homens, eu vejo mulheres bem em destaque, não sei te falar em proporção, mais homens, mais mulheres,
Mas eu acho que é um trabalho que eu consigo ter essa visão clara de mulheres indo, sabe? De Com o mulheres mesmo voando destaque assim, que homens, alto. dizer assim. Falhou sua internet. Você está dizendo assim, você consegue ver mulheres no campo da Cons- fotografia que se destacam Consigo, tanto quanto homens. consigo, Isso consigo. é importante, Isso é isso deveria ser em maravilhoso, né? tudo, né? Deveria ser em tudo. Eu ia falar uma coisa, perdi aqui. Ia falar do vitrine. Quando eu fiz o vitrine há uns 2 meses atrás, para colocar, né, à vista por 72 horas, aí eu fiz um projetinho e tudo que eu ia fotografar, peças de empreendedores e tudo. E aí eu fiquei muito impactada e muito assustada, porque eu imaginei o seguinte, falei, vou abrir, sei, 20, 30 vagas e vou fotografar para essas pessoas, a gente vai fazer uma vitrine. E é super legal a gente poder, quanto mais a gente puder mostrar e Sim. puder olhar para o outro, aí volta em cima desse olhar que eu tive na pandemia, que eu acho que a gente olha pouco para o lado e a gente tem coisas maravilhosas do lado. E às vezes a gente procura muito longe. Mas enfim, eu fiquei assustada, porque no post, assim, apareceu muito mais que 100 pessoas, assim, que fazem coisas. Uhum. Eu fiquei Numa cidade assustada, não pequena que a pude, gente não tem conhecimento, né? a gente não tem conhecimento. Eu não podia atender todo mundo, não tinha como, né? Menor possibilidade. Eu abri para 30, acabei que eu fiz uns 40, 40 e poucos. Mas muito mais que 100, assim. Eu vou jogar aí uns 130. E Uhum. na sua totalidade, mulheres. Eu tive um homem, na sua totalidade, mulheres que fazem coisas assim, que você não acredita. Coisas maravilhosas, desde arte até doces maravilhosos, até personalizados, coisas para Uhum. festa. Muita gente, mas muita gente. Mas com dificuldade, mulheres com essa dificuldade de precificar, com a dificuldade de postar, com vergonha de postar, do que os outros vão pensar. E a gente tem muito isso, né? Aproveitando esse gancho de Com vergonha medo. e tudo, com O medo, medo do julgamento. Agora o volto a medo do dizer julgamento. sobre culpa, né? Que nós nos sentimos É, culpadas o tempo todo, os homens não se o sentem. tempo todo. Então veja até nisso, É, até no até nisso. empreender, né? É. E aí, assim, né, as que deram certo foi ótimo, né? Elas voltaram com feedback super legal. Uhum. Mas aí eu fiquei pensando, falei, gente, aí temos aí umas 100 mulheres, isso que tem acesso a Instagram, que viram post, tarará, que ainda tem toda essa história, que ainda tem quantas outras que não tem um apoio, não tem uma rede de apoio, de incentivo, eu falo assim, até mesmo, não sei, de um curso, de alguma coisa para elas conseguirem se soltar, se libertar dessa culpa, né, de fazer. A culpa de fazer, a gente carrega muito essa culpa por fazer, é uma coisa absurda, né? É Uma porque o coisa que não fazer da deveria mulher existir, sempre está acompanhado do deixar a casa. do deixar a casa. Ó, repare, o homem Uhum. Do deixar, né? O genitor, nosso fazer tanto sempre quanto está a mulher. acompanhado de algum de deixar. Ele é membro Uhum. familiar líder, tanto quanto a mulher. Mas a Uhum. mulher, tudo que ela precisa fazer que implica deixar a casa, ela se sente Gera culpada culpa, e né? ela sabe que vai sofrer julgamento. Então, quando você Uhum. fala isso, ela tem vergonha de postar. E se ela postar que ela vai entregar a mercadoria, e vão dizer, mas você vai sozinha entregar? Mas você vai deixar seu filho com quem? Com Né? quem? Então, por exemplo, quando a gente foi para a primeira reunião do Mulheres na Política, eu até me indignei um pouco, porque assim, tinha 50 mulheres que se Uhum. interessaram, né, por serem capacitadas para tentar um cargo eletivo. E aí, no dia da reunião, Uhum. tinha 10. Porque eu não posso, porque esse horário é meu filho tal e tal. O negócio vinha sendo tratado há meses. E aí eu disse, olha, Entendi. não é por mim, a capacitação é por vocês, mas a gente tem que começar a pensar a partir de agora. Se vocês vão se candidatar para se der, deu, volta a dizer, para fazer isso de bico, porque os homens já estão se reunindo há muito tempo e nenhum deles deixa de participar de reunião porque tem que dar uma madeira, porque tem que fazer janta, etc. E isso é uma demanda de todos no ambiente doméstico. Não é só você que dá uma madeira, não é só você que precisa fazer janta. Ou seja, Uhum. se vive outra pessoa ali, é uma demanda, né? Recíproca. Mútua, né? Mas Uhum. só as mulheres é que só podem sair de casa se tudo estiver devidamente resolvido.
no né? lugar. Crianças Uhum. alimentadas, de banho tomado e quietas, e ainda assim, você que se vire para arrumar alguém para ficar com essa criança, para você ir numa reunião política ou para você ir entregar seus doces. Então, é Uhum. claro que isso nos diminui no mercado Então, de o trabalho. travamento começa ali, né? Eu falo que assim, né? Agora mesmo os meninos estão com o Felipe aqui, ele é super Uhum. parceiro, sabe? Ele, às vezes eu tenho assim, até um pouco de dificuldade de falar dessa questão do homem, de dar essas travadas, essas seguradas, assim, que ele é super parceiro, a gente combina, ele faz, a gente divide, e ele tem essa visão muito legal, sabe? De que a ajuda é mútua, ele faz para os meninos o Claro. que eu faço, então assim, a gente vai de uma forma mais tranquila. Mas E ainda eu acho assim, que o termo é esse mesmo, né? Parceiro, companheiro. Não é, é. Eu não não gosto deveria tanto ser do outra termo, por coisa, mais que né? seja usado, mas eu não gosto tanto do termo minha mulher, né? Então, Aham. esse termo é meu parceiro, é minha parceira. É assim, até pela etimologia, o que seja, você vê que tem muito mais a ver com um relacionamento que se quer saudável, né? Olha, Uhum. Felipe trabalha fora sábado à noite, Fernanda também. E aí Uhum. eles veem quem vai ficar com as crianças, um dia um fica, um dia outro fica, porque entendem que ali tem pai e tem mãe. Não tem mãe Uhum. com genitor ajudando nas horas vagas dele, se ele tiver Sim, tempo livre, se ele não tiver se tiver cansado. tempo. É, Então, é um dos e primeiros essa. princípios para um relacionamento saudável. Aí, até por isso eu digo, quando a gente começou aqui no início da live falando sobre a mulher nessa utopia de Igualdade, deixar de né? trabalhar, deixar de me cuidar, deixar de sair com minhas amigas, etc, etc, porque agora eu quero ser só mãe. Até isso já implica ela absorver para si todas as responsabilidades daquilo. Então, amanhã, de Uhum. fato, ele vai ser só um ajudante, né? E ajudante Sim, ajuda quando pode, faz favor, é. nas Quando dá horas certo, vagas. faz favor. Uhum. Quando tá cansado, não ajuda, né? Mas isso, voltando a essa questão aí do empreendedorismo, aí da gente falando das mulheres, você levantou uma bandeira super importante aí, porque eu vinha pensando nisso, eu falei, gente, as mulheres são incríveis e são incríveis, assim, são pessoas que eu ainda quero mais para frente fazer alguma coisa, envolvê-las, certamente, sabe? Mas o que que trava, né? Eu vinha perguntando, o que que trava? O que que trava de postar para vender? Ou então não gosto de rede social? Ok. Então o que que trava de pegar um WhatsApp, mandar mensagem, Eu não gosto de falar que rede o social brigadeiro custa pessoal, mas R$ 5? rede social profissional é outra coisa, né? É A outra gente precisa coisa. entender hoje de usar as redes sociais para isso. Sim, sim, a gente o nosso triunfo, né, tá assim, tá muito forte pra gente conseguir comunicar, pra gente conseguir falar com as pessoas. Mas enfim, tem pessoas que não gostam, mas aí eu ficava me perguntando, o que que chega a travar essa mulher de falar que o brigadeiro dela custa X ou Y? E aí você levantou uma bandeira muito, muito bacana aí sobre isso que você falou, sabe? Já me deu uma clareada, já me deu um norte aí sobre as possíveis coisas que podem acontecer e que são sérias, né? São muito sérias Uhum. isso. Quando a gente barra ali uma habilidade da pessoa, você barra uma pessoa qualquer, né? De voar mais alto, e tem pessoas que, né, têm capacidade incrível de só ir, e tem pessoas que puxam para trás, né? E geralmente, né, os parceiros, né, ou talvez não, ou talvez até dentro da própria casa, da própria família, né? A gente Não, fala do dentro parceiro, do mas também relacionamento, temos. como eu tô te dizendo, isso é a regra, Fernanda. É a regra. Entendi, Ela quer vender brigadeiro, ótimo. Mas ela arruma alguém para ficar com o menino. Ela quer vender brigadeiro, entendi. ótimo. Mas de noite, não. Entende? Ela quer Aham, vender brigadeiro, mas não vai fazer o jantar? Ora, o trabalho dela é sempre menos que o dele, menos importante, menos aham. valorizado, que tem menos tempo, que só pode ser executado, como eu disse, nas horas vagas. E Nas hora horas vaga para uma vagas. mulher que é esposa e mãe, que Não horas é existe. essa hora Não vaga? Não existe. existe. Não existe. E aí, claro que ela vai desistindo. Olha, eu até fazia brigadeiro, mas tá difícil agora na pandemia, porque o meu filho fica em casa o dia inteiro, e eu que fico com ele o dia inteiro, meu marido tinha cansado e etc. É Sabe? verdade. Então, se a E gente aí começam a começa. desistir, né? Aí as mulheres começam a desistir. Porque é uma luta tão, né, imagino, tão desgastante, que assim, não digo o mais fácil, porque o desistir também ele não é fácil, né?
ele traz uma carga emocional muito grande, não é fácil Mas desistir. o desistir Mas da assim, mulher, traz, Fernanda, encontra ratificação na sociedade. Então é mais fácil. encontra. Por quê? Pois Porque é, quando mais você fácil, diz, mas no eu interior desisti dela do não, brigadeiro, né? aí todo mundo diz, isso mesmo, Fernanda, vai cuidar do seu filho. Eu desisti do brigadeiro, isso mesmo, Fernanda, não estava certo você largar o menino Ela aí encontra e aí entregar respaldo, né? brigadeiro, não. Então, o desistir da mulher, ele sempre encontra respaldo social. Por quê? Encontra Porque a respaldo social. Mas e sociedade, com ainda que ela, né? inconscientemente, quer Uhum, manter a estrutura patriarcal e machista em que nós somos menos. E isso, sim. gente, precisa entender que é inconsciente. Quando você fala aí das mulheres se apoiarem mais, que você falou anteriormente, eu falei de Uhum, sororidade, etc. A gente uhum, precisa entender que todos nós somos machistas. Eu sou, Fernanda uhum, Ju que tá uhum, aqui, Ellen, todos nós. uhum, Por quê? Porque fomos criados assim. A partir do momento que você uhum. reflete sobre isso, o primeiro passo é você começar a fiscalizar suas próprias condutas. Olha, eu não vou As falar próprias. que Fernanda é Uhum, vagabunda porque ela fez isso e isso. Não vou falar que Fernanda é uma mãe ruim porque ela trabalha sábado à noite. Porque a gente uhum, faz isso. E se a gente faz isso, quando a mulher desiste, no meu inconsciente, não é que eu estou sendo conscientemente machista, não. No meu inconsciente, quando você desiste, como eu fui criada entendendo que você tem que primeiro ficar com seus filhos e deixar sua casa bem arrumada, para depois pensar em empreender nas horas vagas, aí uhum. o meu inconsciente me diz para te dizer isso mesmo, Fernanda. Mexe com brigadeiro, Isso não. mesmo. Vai cuidar É, do trabalho. Então, o desistir da é. mulher, ele é mais fácil, entre aspas. Ele é Tô mais dizendo que é fácil fácil. para ela, não. Mas Para ela é vai isso que abrir eu mão quero de um dizer. sonho, Para mas ela ela vai é sofrido. encontrar apoio social. Muito Ela vai mais do encontrar que se apoio ela resolver. social. Não, eu vou pagar Ah, alguém para total. criança, eu vou brigar com Total. meu marido para ele Totalmente. ficar. Totalmente. Eu vou pagar alguém para fazer o trabalho de casa, eu vou trabalhar É, fora, né? Isso com certeza, isso pesa muito mais, né? Que nossa live, você acredita que está acabando? Falta nossa, 4 muito rápido, hein? minutos. Foi muito rápido, é 1 hora só que o Instagram É uma deixa, não hora. é? Aham. Falta 4 minutos. Então, Então, amanhã mesmo estamos juntas pois às é, 7 amanhã da estarei eu e manhã. Fernanda em um outro projeto lindo, viu, gente? Depois vocês Aí vão ver. estaremos às 7 da manhã. Isso. Aí, Felipe me ajudando com as crianças às 7 da manhã, ficando com Te os ajudando, meninos. não, dividindo as Não é responsabilidades. ajudando, não é ajudando. Ô, Ô, Fê, então Kíria, um brinde. Obrigada pela parceria amada, sempre. um brinde. Queria muito te agradecer novamente, viu? Queria muito te agradecer. Você é É um uma honra, parceiro um e prazer. tanto, é um parceiro e tanto. Eu gosto muito do seu trabalho, admiro muito. E tamo junto aí, o que É você precisar. recíproca a admiração, Tá? viu? Obrigada, Queria gente. agradecer o pessoal que nos ouviram. Foi uma delícia, mas passa rápido, né? Eu Passa. tinha aqui na E um cabeça bate-papo coisas pra bom, gente né, Fê? Passa conversar, rápido. passa rápido. Eu tinha coisas aqui pra gente conversar, mas amanhã a gente emenda isso aí, Isso. né? Então tá bom, Beijo, marcado. beijo. Obrigada, gente. Boa Com Deus, até noite. amanhã. Tchau. Tchau.